Graça e paz, meus queridos irmãos. Amém. Mais uma vez é um prazer estar na casa do Senhor, para juntos nós compartilharmos a palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 11 de novembro já, nosso culto de oração e ensino, estudo das Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos, então, em uma temática, em um tema que o título desse sermão é Despojar, Renovar e Revestir. Despojar, renovar e revestir, à luz de Efésios capítulo 4, do 17 em diante. Tá? Vamos fazer a leitura do texto. Acompanhe comigo. Efésios 4, do 17 em diante. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do vosso homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Daí o título do sermão. Se você notar, versículo 22, despojar, você vai encontrar essa palavra, o despojeis. No versículo 23, renoveis ou renovar. E no versículo 24, revestir. Aqui, aplicado revistais. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe trazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de nós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Até aqui. Oremos. Pai querido e amado, mais uma vez estamos diante da Tua santíssima palavra, ó Deus, que é eficaz, que é poderosa, que é atual, ó Pai. Fala aos nossos corações através da Tua palavra, traz cativo o nosso entendimento nessa noite, e que nós venhamos sair daqui renovados, ó Deus. Que nós venhamos sair daqui, ó Deus, revestidos do homem espiritual, que nós venhamos nessa noite nos despojar de tudo aquilo que não provém de Ti, que venhamos, ó Deus, nos renovar no Teu Espírito, e que nós venhamos nos revestir do Senhor. Assim oramos no nome de Jesus, amém. É isso que o texto está nos falando. Esse texto aqui, eu quero dar uma ênfase nos versículos 22 a 24, que diz o seguinte: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ficamos então em cima desse texto com essas aplicações: despojar, renovar e revestir.
é o que Deus quer de nós. E eu pensava um pouco sobre isso, e eu gostaria, meus queridos irmãos, de convidar vocês a pensarem um pouquinho nessa noite, a refletir. O que é que Deus requer de nós? O que é que Deus requer de você? O que é que Deus requer de mim? E eu pensava nisso durante essa semana. O que Deus requer de nós? Eu cheguei a uma conclusão muito óbvia, mas que muito pouco difundida. Deus requer de nós algo que nós possamos entregar a Ele. É óbvio que tudo provém das mãos do Senhor, como disse o salmista Davi, inclusive riqueza e honra. É óbvio que das mãos do Senhor, ou do trono do Senhor, é que são depositados em nós, segundo o seu bem-querer, os dons espirituais. E muitas vezes nós estamos sendo conduzidos a pensar de uma maneira que Deus requer de nós manifestações dos dons que Ele mesmo nos dá, ou que Deus requer de nós dinheiro, bens que Ele mesmo nos dá, quando na verdade o que Deus requer de nós é uma mudança profunda de caráter e conduta, porque muitas pessoas estão manifestando dons espirituais, depositando aos cofres da igreja enormes quantias de dinheiro, mas não estão fazendo aquilo que Deus quer que eles façam. Eles não estão entregando a Deus aquilo que eles são capazes de fazer, segundo a graça que é dada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pare e pense um pouquinho comigo. Você acha que Jesus Cristo no céu falou assim: Pai, eu vou descer, vou morrer por eles, e esse é o plano do Senhor, é o plano original, somente o meu sangue é capaz de resgatá-los de volta, e eu vou fazer isso, Senhor, porque eles vão precisar depois entregar ao Senhor línguas estranhas, profecia, dons, milagres e maravilhas, e também dízimos e ofertas. Você acha que foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo? Que Jesus Cristo desceu às partes mais inferiores da terra, que Deus encarnou em forma humana, que o Criador do universo flutuou no útero de uma virgem e nasceu em um mundo que jaz no maligno, para fazer com que você entregue a Ele coisas que Ele mesmo te dá, sejam elas espirituais ou materiais. Qual é o propósito de Jesus Cristo? E aqui o apóstolo Paulo está tratando com essa igreja o propósito da salvação. Qual é o propósito da manifestação de Jesus Cristo, se não gerar em nós uma nova criatura? Qual o propósito de Cristo, se não nos transformar em algo novo? Qual o propósito de Cristo, se não fazer com que nós nos despamos da velha natureza, da natureza adâmica caída, e nos revistamos da nova natureza cristocêntrica? Por isso, quando o apóstolo Paulo, em seu tratado teológico, digamos assim, que é a carta aos Romanos, especificamente no capítulo 6, ele separa um capítulo todo para falar para a igreja que estava em Roma, dizendo: olha, vocês não podem viver na prática do pecado. É impossível um nascido de novo viver na prática do pecado. E ele vai fazer o capítulo 6 em cima de um versículo do capítulo 5, versículo 20, a qual ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o capítulo 6 de Romanos começa com uma pergunta: então, se abundou a graça sobre o pecado, vamos continuar pecando para que abunde cada vez mais a graça? E ele diz: de maneira nenhuma. Vocês não sabem que vocês nasceram de novo? E se vocês nasceram de novo, significa que vocês morreram, e vocês foram sepultados com Cristo no batismo. E se vocês são participantes da morte e do sepultamento, vocês também são participantes da ressurreição, para
vocês abandonem essa vida antiga, que vocês se renovem no espírito e se revistam do homem espiritual. Sabe por quê, meu irmão? Não tem como ser santificado sem ser justificado. Não tem como. Pastor, como é isso? Se você foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo, automaticamente a sua vida será uma vida de santificação. Não tem como ser justificado sem ser santificado. Não tem como ser justificado e continuar vivendo a velha natureza. Não tem como ser lavado e remido pelo sangue de Jesus e continuar como o antigo homem. Pastor, mas eu fui batizado nas águas. Spurgeon disse o seguinte, que quando um pecador não se arrepende, não se converte, simplesmente o batismo é um pecador entrando seco e saindo molhado. Um pecador entrando seco e saindo molhado. E quantos estão assim? Porque foram batizados, ouviram a palavra, levantaram a mão dentro da igreja, fizeram um voto como o Senhor Jesus Cristo, mas não mudam as práticas mundanas e diabólicas da sua vida. Estão 20 anos caminhando com uma Bíblia debaixo do braço, mas não fizeram como o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E agora o apóstolo Paulo está nos exortando aqui, que nós devemos nos despojar do velho homem, nos renovar no espírito da nossa mente e nos revestir do homem espiritual. O que Deus requer de você vai muito mais além do que os seus talentos, os seus dons espirituais, a qual Ele distribuiu segundo a sua vontade e o seu querer. O que Deus requer de você vai muito mais além da sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas, ou na sua fidelidade em frequências de culto. Deus requer de você uma mudança de dentro para fora, não de fora. Deus não quer só a capa, Deus quer o interior. Por isso que Ele pegou aquela ala conservadora do judaísmo e disse: vocês são sepulcros pintados de cal, vocês são branquinhos por fora, mas dentro de vocês a podridão. Vocês transparecem uma justiça incrível, vocês atam fardos pesados nos ombros dos outros, dos quais não tem coragem de empurrar com o próprio dedo. Jesus estava olhando para ele dizendo: eu enxergo o seu interior. Vos renoveis, mas para se renovar precisa se despojar. Eu, como pastor, tenho visto, meu irmão, tenho visto muitas pessoas interessadas no esquema, porque a igreja virou um esquema. Na verdade, a igreja do século 21, ela virou uma loja de departamentos. E aí, durante a semana tem os departamentos que estão abertos. Na terça-feira é cura, na quarta-feira é restauração, na quinta-feira é outra coisa, na sexta-feira é outra. Então, se você perdeu a terça da cura e você veio na quinta doente, só semana que vem para você ser curado, porque aquele departamento, Deus está limitado a te abençoar. Veio no ano 2017 aqui em Alto Paraíso, eu não vou falar o nome porque essa mensagem vai para a internet, mas o apóstolo não pôde vir para Alto Paraíso, então ele mandou o seu paletó. E aqui na cidade de Alto Paraíso saiu gente até pela janela para ver o paletó do apóstolo que estava na igreja. E uma pessoa falou para mim: pastor Diego, você perdeu de ter sido curado porque você não foi naquele local. Os irmãos aqui sabem que eu estou diabético, insulino dependente há alguns anos. E essa pessoa teve a audácia de olhar para mim, o pastor Batista, olhar nos meus olhos e falar assim: você não foi curado porque você não foi e tocou no paletó do apóstolo. Irmãos, naquela hora me deu vontade de fazer aquela pessoa comer a Bíblia, literalmente, mas aí eu tinha pago muito caro na minha Bíblia, então eu não quis desperdiçar com aquele ser humano. Mas as pessoas estão com este pensamento, elas querem saber o esquema. Como Deus faz, onde Deus faz, qual é o atalho,
artimanhas deles é pegar você na culpa, no medo ou na ganância. Ele diz: olha, para você ser abençoado, você precisa doar mais. Ou se você não doar mais para a igreja, você vai para o inferno. Veja, pegou na ganância, pegou na culpa, no medo, ou vai pegar na culpa. Jesus deu a sua vida por você, e você agora então não vai poder dar um X em dinheiro para Ele. Pegou na culpa, no medo ou na ganância. E eu, como pastor, tenho visto muito disso. Pessoas interessadas, literalmente, em descobrir como Deus faz, aonde Deus faz e quando Deus faz, mas não estão interessadas em viver uma vida de entrega a Deus. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que o Evangelho é muito mais profundo do que essa água rala, essa água rasa que estão oferecendo por aí. Quando nós olhamos para os ensinos de Jesus Cristo, nós vemos que Jesus Cristo, ele trouxe uma profundidade da tal que nós ficamos perplexos diante do que ele nos ensinou. Nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos nos atentar para o que Jesus Cristo tem nos falado e nos afastar desse evangelho, dessa perspectiva superficial. Nós precisamos entender que Cristo quer nos transformar de uma maneira íntima e particular. Ele vai mudar você por dentro, para depois mudar por fora. Jesus Cristo não está interessado no estilo de roupa que você usa, no corte de cabelo que você tem, no comprimento da sua barba. Ele está interessado no seu coração. O Evangelho é uma mensagem que transforma o ser humano de dentro para fora. O que nós temos vivido hoje é algo completamente diferente. Você precisa primeiro mudar o estereótipo para se encaixar a um sistema religioso e ser aceito dentro de um sistema criado pelo homem. O Evangelho é mais fundo, é mais profundo que isso. E nós vemos pessoas querendo viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso é bíblico. Você pode viver sim a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas lembre-se primeiro do início do versículo. Apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para aí sim experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que significa isso aqui, meu querido irmão? E tudo que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: as pessoas desse século querem viver o que Deus pode dar, mas não querem se dar para Deus, não querem se entregar para Deus. Eles querem desfrutar daquilo que Deus pode dar e tem poder para dar, mas elas não querem ter um compromisso com Deus. Eles não querem formar uma aliança com Deus. E Deus não é desse tipo. Deus não é assim, Ele não atua dessa maneira. Jesus Cristo não está pedindo que alguém se entregue a morrer. Isso Ele já fez. Mas Ele está pedindo que você entregue verdadeiramente o seu coração. Nós precisamos olhar também que a renovação que Cristo traz, ela mexe no mais íntimo do ser humano. Jesus veio para abalar as estruturas. Jesus veio contradizendo tudo. Todo aquele sistema religioso. Ele foi o Senhor do sábado. Ele operou milagre e maravilha no sábado. Ele sentou com publicanos e teve refeições com ele. Ele falou com crianças e com mulheres que eram classes desprezadas naquela época. Ele defendeu a mulher adúltera, ele andou com pecadores. Jesus, ele veio para modificar. Jesus veio e ele agiu no mais íntimo do ser humano. E todas as pessoas que tiveram um encontro com ele saíram transformadas, regeneradas. O estereótipo continuava sendo o mesmo, mas o íntimo daquela pessoa, ele libertou, ele curou, ele ressuscitou.
mas foi tudo de dentro para fora. E é essa a mensagem que o Evangelho tem para nós. Antes a lei dizia o seguinte: não mate. E se você não matasse, você já tinha cumprido a lei. A lei dizia: não adultere. E se você não adulterasse, você já cumpria a lei. Jesus Cristo chega, está lá em Mateus capítulo 5, e diz que não adianta só não matar. Tem que ter um coração limpo de violência. Tem que ter uma mente purificada. Não adianta não só consumar o ato sexual com outra pessoa, mas tem que ter a mente livre de pornografia, de lascívia, de maldade, de corrupção. Tem que ter o coração limpo. Jesus diz que se você só olhar para uma mulher e ter o pensamento, o desejo, a vontade de adulterar no seu coração, você já cometeu adultério. Veja que Jesus Cristo, ele traz algo mais profundo que a própria lei. A lei dizia: não mate. Se eu não matasse já estava bom, mas eu podia matar na minha mente 1000 vezes aquela pessoa. Jesus veio e disse: se você matar na sua mente, também é pecado. A lei dizia: não adultere, não tenha uma relação sexual com uma pessoa fora do seu casamento. Jesus chega e diz: se você pensar em ter, se você olhar para aquela pessoa e desejar, você já cometeu adultério no seu pensamento. Veja que o que Deus tem para nós é algo que vem e mexe no íntimo do ser humano. É muito mais profundo. Jesus traz então uma grande revolução no meio dos judeus, no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Agora nós conhecemos verdadeiramente o que é servir a Jesus Cristo. Cristo veio e revela o sepulcro caiado. E as palavras do apóstolo Paulo para a igreja são essas. Não pense que o apóstolo Paulo estava exortando os gentios. Ele estava exortando uma igreja que se dizia cristã, que professou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O apóstolo Paulo aqui está pregando para pessoas que foram biblicamente batizadas. E ele está dizendo para aquelas pessoas, dizendo: parem de andar como gentios. Veja o versículo 17, ele diz: isto portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis também como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que esta palavra tem para nós hoje é nos trazer o entendimento, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me assiste, de que você precisa ter uma postura de filho de Deus. Não tem como você encher o peito e dizer: eu sou cristão, e continuar vivendo nas práticas do pecado. Não tem como você dizer: eu sou cristão, e ter pecado de estimação na sua vida. Não tem como você ser um cristão lavado e remido pelo sangue de Jesus e as suas atitudes mostrarem o contrário do que a sua boca fala. A igreja precisa ser conduzida a uma mudança de caráter e conduta. Nós precisamos voltar a olhar aquilo que Cristo quer que nós entregamos a Ele. Um coração limpo, um coração contrito, um coração quebrantado, uma vida arrependida. Não adianta só falarmos que nos arrependemos. Vejo aí pessoas crentes querendo coisas mundanas, vindo à igreja buscando coisas mundanas. Meu irmão, não é errado você querer prosperar, não é errado você ganhar dinheiro, não é errado você ter um carro bom, uma casa boa, não é errado você viajar, não é errado você ter uma boa qualidade de vida. O que não é certo é você vir na igreja para buscar isso, quando você deveria vir na igreja para adorar a Deus, única e exclusivamente louvar e engrandecer o nome dEle. Amém. Entendendo que buscando a Deus em primeiro lugar, Ele nos abençoa, Ele nos dá aquilo que nós precisamos e necessitamos. A finalidade de estar no corpo de Cristo não é alcançar um carro, uma casa, um bom salário ou um casamento. A finalidade de ter sido enxertado na videira é ter o caráter de Cristo transparecendo na nossa vida. É olhar para nós e
muito bonito querer ver Deus agir. É muito bonito querer ver Deus se manifestar. E aí os profetas dizem: olha, eis que vejo um anjo, eis que vejo um arcanjo, eis que vejo um querubim, eis que vejo um homem de branco com uma bandeja. É sempre um anjo garçom, ele tem uma bandeja de ouro na mão, e eu estou vendo, e é muito bonito, e o povo grita, pula, rola, esperneia e faz de tudo. É legal, Deus age lá, Deus pula, faz. Eu quero ver Deus agindo na minha e na sua vida. Eu quero ver Deus, eu não quero ver o anjo, eu quero ver Jesus Cristo se manifestando nos meus atos, eu quero ver Jesus Cristo se manifestando na minha vida, eu quero sentir Jesus Cristo em mim. Amém. Não é muito bonito você querer ver isso ou aquilo, mas não viver Deus manifestado na sua própria vida. Você precisa entender que Deus não está interessado em aparecer. Entenda isso, Ele já apareceu. Ele apareceu na manifestação de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que Ele virá uma segunda vez, com poder e grande glória, e todo olho o verá. Amém. Deus está interessado, sabe no quê? Em aparecer em você, em se manifestar em você, no seu coração, na sua vida, nos seus atos, em as pessoas olharem para você e dizer: ali vai um verdadeiro cristão. Ali vai um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus. Ali vai uma pessoa que manifesta o Senhor Jesus Cristo. Ele está interessado no nosso coração. O Espírito Santo é quem nos convence de todo o pecado, justiça e juízo. Por isso, meus irmãos, nós devemos ter essa excelência que Ele vai concluir essa obra. Amém. E Deus hoje então nos convida. Deus hoje nos faz um convite. Qual é o convite que Deus nos faz hoje? Qual é o convite? Despojar, renovar e revestir. Despojar do velho homem, das velhas práticas, se renovar no espírito do entendimento e se revestir do homem espiritual. Suponha que você esteja andando na rua e está lá uma fossa na calçada. E você não viu que aquele bueiro aberto, aonde corre aquela água suja, aquele bueiro aberto, está sem tampa. E você está todo bonito, perfumado e cheiroso. E você tropeça e cai dentro daquele bueiro, naquela água suja, onde corre todo tipo de sujeira e imundícia. O que você faria? Sairia do bueiro e continuaria para o seu destino? Muito provavelmente, se você fosse como eu, voltaria para casa, tiraria aquela roupa, tomaria um banho, colocaria uma roupa limpa e prosseguiria para o destino. Não é isso? É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Só que o problema, irmãos, é que toda imundícia e sujeira que o ser humano ou qualquer animal possa produzir não é nada comparado com o pecado. Em Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A palavra mortos ali é nécros, de decomposição. Sabe, se você já passou na pista e viu um animal morto ali, inchado, estufado, sendo comido por bichos, você pode estar com o ar-condicionado do carro ligado, que aquele cheiro entra dentro do carro, aquele cheiro de carniça. Essa é a palavra, nécros, em decomposição. Quando o Senhor Jesus Cristo estendeu a sua mão para nós estávamos assim. E agora eu faço uma pergunta para você: você quer voltar a andar nesse estado? Com uma roupa fedendo, com a sua pele apodrecendo como um morto-vivo? É isso que o apóstolo Paulo está falando para a igreja. Não andem mais nas antigas práticas, se renovem, se despojem do velho homem, se dispam do velho homem, se renovem no espírito e se revistam do Senhor Jesus Cristo. A boa notícia, meus queridos irmãos, é que Jesus Cristo, no sangue de Jesus, há poder para nos livrar de todo o pecado. Há poder de nos limpar de uma vez por todas. E Deus está hoje estendendo a sua poderosa mão para nos tirar, para te tirar dessa podridão de vida. Entenda, meu querido irmão, que talvez você foi apenas um convencido durante muitos anos e não um convertido. Porque se você ainda vive nas antigas práticas,
Isso significa que você não morreu e não ressuscitou com Cristo. Você ainda está andando na natureza adâmica. O velho homem precisa ser crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Nós precisamos subjugar a nossa carne. Olha o que diz aí o versículo 22 ao 24, já encerrando. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do Espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que é isso? O que é isso? Simples, poucas palavras. É parar de viver a velha vida. E o apóstolo Paulo dá-nos exemplo. É deixar de mentir, como diz o versículo 25 e 26. Ele também diz que é controlar a ira, diz o versículo 26 e 27. Deixar de roubar, versículo 28. Deixar de praticar as obras que você praticava quando ímpio. E deixar as palavras torpes, as palavras bobas, as palavras que não têm edificação, e mudar a sua língua, converter a sua língua, versículo 29 e versículo 30. É não entristecer o Espírito Santo. E sabia que quando um cristão pratica essas obras, ele entristece o Espírito Santo. Veja o versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que é se despojar? Versículo 31, longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Isso é se despojar, é abandonar, é deixar de fazer. É isso que Deus quer de você, meu querido irmão. E isso você pode fazer. Não veio sobre vós provação, senão humana. Mas Deus é fiel e não vos provará acima do que podeis suportar. E junto com cada provação vem também o escape. É isso que Deus requer de você. Aí, o que é se renovar, então, no Espírito, se vestir do novo homem? Versículo 32 ao versículo 2 do capítulo 5, diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. É abandonar as velhas práticas, pedir perdão, perdoar, se renovar no espírito do entendimento, viver como filho, assumir a identidade de filho de Deus e se revestir, se santificar. Entenda que a justificação é um ato divino, a santificação é um processo. É uma parceria entre você e Deus, entre você e Deus, dia a dia, todos os dias. Se santificar é ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos orar encerrando esse momento. Pai querido e amado, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome. Obrigado pela tua palavra. Que a tua palavra, meu Deus, caia no nosso coração como uma boa semente e que o nosso coração venha a ser uma terra fértil e que essa palavra produza frutos para a vida eterna. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.